Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um emocionante episódio do canal Macacos Me Mordam. E eu vou direto passar a palavra para o meu querido professor doutor Carlan Muniz. E aí, Carlan, quem está com a gente hoje? Fala, Marco. Estamos aqui hoje, olá, gente. Estamos aqui hoje no nosso cafofo do Macacos Me Mordam com a minha querida Évari Leal. Gostaria de apresentar ela para vocês. Ela é colega lá de longa data, mas eu tenho aqui um textinho que resume um pouquinho da carreira dela para quem não a conhece ainda conhecer. A Évari é formada em publicidade, é mestre em comunicação e linguagens. É uma professora com várias expertises, né? Na área de empreendedorismo, ela atua disciplinas como criatividade, gestão de marcas, branding, marketing, planejamento de comunicação, criatividade. E ela é formada também, além de ser formada em publicidade, ela é formada em fotografia. Já chegou até a atuar e trabalhar para grandes marcas, aí Positivo, Docol, Boticário. Ela chegou a atuar até como gerente de marketing e coordenadora de curso numa instituição de educação superior, e hoje professora da PUC Paraná e idealizadora de um projeto muito legal, de um método muito legal, que é o Potencializar a Potência. Ela desenvolve soft skills nas pessoas, né? Uma série de treinamentos e conteúdos. Ela possui um canal no YouTube, Évari Leal, Potencializar a Potência, e ela tem no Instagram o @potencialize sua potência. Então, vale a pena ficar de olho nesses canais dela aí, porque ela tem desenvolvido, além de uma expertise que eu conheço na universidade, uma série de outros conteúdos bem úteis para as pessoas. Évari, é um grande prazer ter você aqui com a gente conversando. Meu também, eu agradeço muito pelo convite, né? A gente tá aí nesse início de ano, estou bem feliz de começar meu ano com esse bate-papo aqui com vocês. Ah, que maravilha, é um prazer. Vamos, se você não me perdoar, vamos direto para o assunto. Esse canal aqui, a gente gosta de ir direto para o conteúdo. A gente não fica nem fazendo muito pedido para o nosso espectador, só no final que a gente lembra. Bem, vamos falar então de soft skills, assunto de hoje. Bem, o termo soft skills, me corrija se eu estiver errado, nos últimos anos ele explodiu. Ele aparece em tudo que é lugar, ele aparece dentro das grades dos cursos de formação. Parece que todas as profissões agora começaram a atentar para isso. Muita gente procura aperfeiçoamento nessas habilidades aí. Eu quero te perguntar, o que é soft skills, para a gente dar uma resumida rápida, e se tem algo de novo nessa onda que eu estou vendo nos últimos anos sobre essas habilidades comportamentais, a necessidade delas. Então, Carla, soft skill é a definição assim, se a gente for definir bem rapidamente, são habilidades comportamentais, sociais e emocionais, né? Elas sempre foram importantes, né? Sempre foram importantes. Ao longo dos anos, a gente vê que as pessoas que desenvolveram as suas soft skills, elas tinham maior destaque no mercado de trabalho. Então, ela era vista até algum tempo atrás como um diferencial, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas que desenvolviam as suas soft skills tinham diferenciais no mercado. O que mudou de lá para cá, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de inteligência emocional, que é uma coisa que todo mundo está falando hoje, a teoria da inteligência emocional, ela já está sendo estudada já há mais de 30 anos, né? Em 95, quando o Goleman lançou o livro Inteligência Emocional, ele pôs uma luz nesse assunto, porque ele foi o primeiro a discutir essa habilidade dentro do mundo empresarial, dentro do mundo de negócios. Então, aí as pessoas começaram a olhar para isso. Mas ainda de uma forma, como eu disse, como diferencial. Quem tivesse, quem desenvolvesse, teria um diferencial de carreira. O que mudou, né, de lá para cá? O que mudou foi o cenário, né? O cenário do trabalho, o cenário das empresas se alterou muito. Então, a gente traz aqui o termo do mundo VUCA, né? Que também agora se popularizou, que descreve bem essa mudança de cenário, né? O termo VUCA também não é um termo recente, né? Ele é um termo já
utilizado já há muitos anos nos Estados Unidos, foi cunhado na pós-Guerra Fria, e que quando começou o movimento tecnológico dentro das empresas, ele foi resgatado porque ele resumia muito bem esse novo cenário, né? O cenário da volatilidade, o cenário da complexidade, né? De adaptação, deixa eu lembrar, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então, essas 4 características que hoje a gente vê muito forte dentro do mercado de trabalho que fizeram com que as soft skills passassem a ser não mais diferencial, mas básico, né? A gente precisa desenvolver as nossas habilidades comportamentais. E aí veio a pandemia, né, gente? A pandemia jogou na nossa cara que a gente precisa desenvolver isso, porque olha o que aconteceu, né? A gente foi deslocado do nosso local de trabalho tradicional, tendo que aprender a fazer um processo de autogestão muito apurado, de equilibrar a vida pessoal e vida profissional, adaptação à mudança. Então, a pandemia veio para dizer para as pessoas, não é mais um diferencial, vocês precisam desenvolver estas habilidades. Interessante, né? Marco, eu estava pensando, além, claro, a pandemia me parece o último dos eventos aí, mas mesmo assim, né, Evelyn, parece que de 15 anos para cá, com a história das mídias sociais, parece que a nossa interação, a demanda por interação nossa, ela aumenta. Você, talvez, eu não sei se o Marco concorda, há uns 30 anos atrás, se você quisesse ser um cara mais quieto, acho que você até conseguia. Hoje, parece que a vida te pede, não, você vai interagir, digitalmente, presencialmente, mas vai interagir. E aí me parece que a demanda por um aperfeiçoamento de habilidades comportamentais e sociais, então, ganha um novo patamar. Sim. É toda essa revolução que nós tivemos, né? E que esse termo, ele é um termo que estava muito, muito presente dentro do ambiente das startups, por exemplo, né? A gente já ouve falar de soft skills dentro do ambiente de startup há muito tempo. Por quê? Porque eram empresas que precisavam destas habilidades muito bem desenvolvidas nas pessoas, porque eram empresas que estavam totalmente imersas nessa situação VUCA, né? E aí, com a pandemia, as empresas tradicionais começaram a olhar e falar, gente, a gente vai ter que se adaptar, né? Alguma coisa aqui a gente vai ter que trabalhar nesse sentido. Eu vejo que as empresas tradicionais já estão tentando há algum tempo, mas alguns conceitos muito arraigados dentro dessas empresas impediam que essas habilidades fossem desenvolvidas plenamente, né? Então, aí, no momento em que a empresa precisa se livrar, por exemplo, dessa necessidade de tutelar o funcionário, né? Ela precisa aprender a ser mais criativa, ela precisa ser mais resiliente, precisa se adaptar mais rápido às questões, as pessoas precisam ter um processo de aprendizado contínuo, né? Então, tudo isso fez com que todas as empresas vissem a necessidade, precisamos desenvolver as habilidades das pessoas. Eu trouxe um amigo aqui para conversar com a gente, acho que vocês conhecem. Sim. Daniel Goleman, inteligência emocional. Assim, durante muito tempo, um bom profissional, ele foi conhecido por ser, ou reconhecido por ser um cara muito bom tecnicamente. Então você fazia uma boa faculdade técnica, uma boa faculdade de administração, e você ia para o mercado de trabalho e você era o cara, né? A ebulição das soft skills ou da inteligência emocional nas organizações fez com que todo mundo começasse a olhar para o cara vendo nele uma necessidade de polivalência. Você não tem que ser só bom tecnicamente, você tem que ser bom com as pessoas, no trato, na resolução dos problemas, na questão emocional, entende? Há muito tempo atrás, quando eu comecei a dar aula na graduação, eu dizia assim, cara, se você pega o melhor operador de máquina e transforma ele num chefe, você fez 2 grandes cagadas.
Você perdeu o melhor operador de máquina e criou o pior chefe possível, porque ele entende de máquina, ele tem que entender de pessoas, resolver problemas, conflitos e tudo mais. Então a gente percebe que veio para o mundo das instituições, das organizações tradicionais, a necessidade dessa polivalência, dessa inteligência emocional. Ela veio com muita força. Só que, por outro lado, assim, a gente que atende consultoria de muitas empresas, de pequeno e médio porte, a gente vê a cultura, né? Então tem empresas que ainda têm uma cultura muito forte, do tipo, cara, quem manda nessa birosca sou eu, entende? E aí você tem grandes talentos, pessoas criativas, pessoas proativas, pessoas que dão resultados, apaixonadas pelo que elas fazem, elas dizem assim, não, se for para ficar aqui para fazer o que ele manda, eu vou embora. Porque ele contratou um cara bom para desenvolver coisas e ele não me deixa trabalhar, tem que ser do jeito que ele quer. Então essa questão de romper culturas e barreiras ainda, eu tenho um cliente que eu terminei de atender agora, que ele é extremamente centralizador. Então a gente dizia para ele assim, olha, agora as pessoas têm que fazer isso, 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 você foca naquilo que você é bom. Ele largava o que estava fazendo para ver se os outros estavam fazendo como ele queria. Mas não adianta, tu pode contratar o Jesus Cristo como teu consultor, né? Aliás, Jesus não faz milagre com CNPJ, ele só ressuscita CPF. Se a tua empresa está morta, não adianta chamar consultor. Não adianta, Jesus vai lá, diz, tira a pedra, sai daí, Lázaro. Só funciona com CPF. Morreu, morreu. E tem muita empresa que a gente vê morrendo porque tem um princípio, uma cultura de gestão de pessoas antiga, não levando em consideração essa nova onda em função de uma nova geração de profissionais que está chegando, que é uma galera que eles querem, esse universo maker, é botar a mão na massa, é ter criatividade, é trabalhar colaborativamente, é totalmente diferente. Eu sou, assim, apaixonado pela ideia do desenvolvimento de soft skills, inclusive nos nossos alunos e também nas equipes de trabalho. Sim. Vari, me diz uma coisa. Como é que as soft skills elas podem ajudar a impulsionar o processo de criação de novos negócios? Você falou muito da startup, como sendo, inclusive, um dos ambientes onde a soft skills já foi sempre muito valorizada, mas falando de uma empresa tradicional, ou seja, eu e o Marco querendo abrir uma padaria, e hoje em dia a gente precisa disso, porque eu tenho algumas habilidades comportamentais, elas podem trazer um tempero, ou seja, eu posso ter a mesma ideia que o Marco, duas padarias diferentes, mas o fato de eu ter algumas soft skills, algumas habilidades, faz com que a minha ideia no final, o produto final, seja melhor para o mercado. Estou certo? Tá corretíssimo, Carlan. Assim, quando eu falo, né, de empreendedorismo, por exemplo, que eu aplico a metodologia do Design Thinking para pensar em novas empresas, não importa se elas vão ser encaixadas dentro de um conceito de startup ou de uma empresa tradicional, o método funciona igualmente para qualquer tipo de empresa, né? Se a gente for olhar esse mapeamento do Design Thinking, em cada etapa, nós precisamos ter habilidades bem específicas, né? Então, quando a gente está no processo de busca de informações, de imersão na realidade, eu preciso ser uma pessoa curiosa, eu preciso ser uma pessoa empática, eu preciso ter um pensamento crítico muito apurado, né, para poder selecionar essas informações que eu busco. Aí, quando eu entro no processo de criação, a própria criatividade é uma soft skill, né, que precisa ser desenvolvida. Aí a gente vai falar também no processo de implementação de flexibilidade, que seria a tolerância ao erro, e de resiliência, que seria a correção do erro. Então, assim, em todo o processo, é muito importante que a gente tenha habilidades bem específicas que facilitam a busca da inovação, né? Porque a busca da inovação, ela tem que ser constante em qualquer tipo de empresa, né? Hoje em dia, não tem como uma empresa achar que ela vai ficar sossegada com uma solução que ela lança,
porque ela vai ter que fazer esse processo constantemente. Então, essas são algumas das habilidades que são importantes aí nessa criação, né? Nessa germinação da ideia, né, da empresa, né? Então, como que eu vou olhar para o mercado e fazer uma diferenciação com aquilo que eu vou lançar? E aí, essa diferenciação tem, claro, todo o conhecimento técnico que a gente vai trazer, mas para que a pessoa consiga usar esse conhecimento técnico, ela precisa dessas habilidades comportamentais, né? Tem uma coisa interessante, Eva, que a gente trabalha muito nas disciplinas de empreendedorismo, é que é um comportamento do mercado, assim, meio darwinista, sabe? Da seleção natural. Você tem 2 farmácias, né, ou 2 padarias, como o Carlan falou, uma em cada lado da rua. Existe um movimento natural do mercado que se identifica com uma delas. E as 2 têm um CNPJ, as 2 pagam o mesmo imposto, as 2 estão no mesmo mercado, as 2 fazem pão, as 2 fazem bolos, as 2 servem cafezinho, mas por alguns motivos que muita gente até um certo tempo atrás ficava procurando quais são, e hoje a gente percebe que são soft skills, por algum motivo existe um movimento de massa, sabe, tipo cardume de peixe. Eles vão naturalmente se direcionando para uma padaria de um lado da rua e não para outra de outro lado. Então uma vai para frente, a outra não vai para frente. E ainda tem gente que diz, sorte. Gente, nunca foi sorte, sempre foram competências. Se ferradura fosse sinal de sorte, o burro não puxava a carroça, pelo amor de Deus. Né? Sempre foi competência. Não, e outra coisa, né, Every, outra coisa. Essa história que a gente fala muito na área de marketing, principalmente, que quando tudo empata, é o atendimento que pode desempatar, é o relacionamento que pode desempatar. Esse atendimento, esse relacionamento, na verdade, ele é todo baseado em habilidade comportamental, né? Tem também uma coisa que eu percebo nessas empresas que dão certo, é que, além delas atenderem melhor e elas se relacionarem melhor, elas aprendem com os erros. Né? Então, elas aprendem com os clientes. Se eu me relaciono com os meus clientes, eu consigo captar feedbacks que vão fazer o meu negócio crescer, porque, afinal de contas, toda solução é para pessoas, né? Então, se eu estou falando de entregar uma solução para alguém, eu preciso conhecer esse alguém. Então, empatia, relacionamento, atendimento, isso vai fazer uma grande diferença se eu consigo usar isso e aplicar no meu negócio. Porque aí tem uma questão assim, né? Eu sempre falo nas minhas aulas de planejamento, de marketing, que o cliente que reclama, o cliente que dá feedback, ele é o melhor cliente. E quando a empresa não tem o comportamento de ver esse cliente como algo bom para ela começa a minguar. Porque aí, quando vem uma reclamação, o que ela faz? Ao invés dela puxar a responsabilidade para ela joga a culpa no cliente. Abafa. Não, esse cliente é chato, não, ele é muito exigente, né? Ao invés de fazer esse processo de reflexão, puxa, se esse cara falou isso para mim, e assim, a gente sabe que a cada um que reclama, 40 estão insatisfeitos com aquilo, olhar para essa questão, né? E a empresa que é muito resistente, ela não faz esse processo. E aí ela vai envelhecendo naturalmente, porque daí ela não se atualiza, né? Uhum. A gente costuma dizer que o cliente que reclama, na verdade, é o cara que ama você. Exato. Porque ele está dizendo assim, num dado momento você ganhou o meu coração. Isso. Dá para você voltar a ser quem você era? É quando a namorada diz pro cara assim, pô, antes você era legal, trazia chocolate, me chamava de chuchu, e agora você só responde sim, não, vou, talvez, não sei. Dá para você ser quem você era antes que ganhou o meu coração? Eu só estou te pedindo isso. Antes e não e também aquela questão assim, eu gosto tanto de você que eu estou reclamando porque eu quero continuar consumindo. O cara que não gosta de você, ele vai sair dali e vai falar mal. Ele não vai te dar esse feedback. Eu só dou um feedback para uma empresa porque eu quero continuar a ser cliente. Né? Se eu não quisesse, eu simplesmente virava as costas e começava a falar mal dela para todo mundo. E só dá para você ser sensível o suficiente para escutar
e agir se você tiver essa mentalidade e essa habilidade comportamental, e não de maneira individual, a coisa bem de uma maneira coletiva dentro daquela organização, né? Mas a gente vê que se a liderança tem a característica, Carla, é muito difícil que ela não desenvolva na sua equipe. E aí, aquela pessoa da equipe que está destoando, vamos dizer assim, ela acaba naturalmente, né, seleção natural, ela acaba naturalmente sendo excluída. Agora, se eu tenho uma liderança que não tem as características deste novo mercado, deste novo cenário, e não tem as suas soft skills envolvidas, eu tenho ali uma cadeia que é péssima, né, que prejudica todo o processo. Tá, boa, boa. Inclusive, você me deu a deixa para o desabafo que eu vou fazer agora e pedindo a tua opinião. Porque eu tenho, né? Você também trabalha nessa área, a gente tem falado muito de branding, de construção de marca, a definição de posicionamentos. O modelo de DNA de marca é um negócio muito legal, porque ele acaba inspirando, organizando o raciocínio, colocando todo mundo na mesma página, isso é muito legal. Mas eu já ando levantando a mão para um assunto que me incomoda, que é não o desenvolvimento do DNA. Essa parte tá linda, bem feita, ela inspira mesmo e põe todo mundo junto. O dia a dia, depois que o DNA está montado, pelo menos a sua primeira versão, isso é o que me interessa. Porque é muito fácil falar de planejamento de branding. A implementação, e aí eu acho que tem tudo a ver com o que tu acabou de falar, e tem tudo a ver com soft skills. Ou seja, não adianta nada eu ter um belo de uma direção para a marca e todo mundo no dia 1, né, no primeiro dia, todo mundo inspirado, mas com o passar do tempo, e aquilo que você acabou de falar da liderança, por exemplo, sabe aquele clima pesado, aquela coisa que hoje a gente está muito usando essa descrição, aquela coisa tóxica no dia a dia por parte da liderança e todos, eu tenho a sensação que não há marca que sobreviva no médio e longo prazo. No curto, ninguém percebe tanto. Como é que se enxerga isso, mesclando isso com soft skills? O que eu vejo, sabe, Carla, é que muitas vezes a empresa, ela sabe que ela precisa, por exemplo, entrar num processo de mudança, de inovação, de reestruturação, mas ela não tem o clima organizacional e valores de instituição para tal, né? Então, e aí são os valores que são os valores tácitos, né? Não são aqueles valores que estão declarados, porque aqueles declarados são lindos, né? O problema são aqueles que estão instalados na cultura organizacional. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela pune, vamos dizer assim, o erro, eu acabei com o ambiente criativo, porque a criatividade precisa do erro, né? Então, são pequenas coisas que vão fazendo com que as implementações de inovação ou de mudança sejam dificultadas. Quando a gente precisa mudar, né? Quando a gente precisa alterar um sistema, veja, o nosso cérebro, naturalmente, ele tende a economizar energia e nos colocar no trilho. Sempre ele quer nos colocar no trilho. Qual que é o trilho? Daquilo que é conhecido, daquilo que eu domino, daquilo que já está na minha expertise. Quando eu preciso quebrar isso, aí eu preciso que o clima possibilite que eu faça isso, né? E tem empresas que querem fazer a mudança, contratam consultores, reestruturam tudo no papel, mas não trabalham o clima para que a implementação seja efetivada. E aí eu vejo que esse aí é o grande embate, né? É você ter uma cultura que não permite a implementação da inovação ou da mudança. Primeiro porque, assim, quando vocês são consultores, vocês devem saber, quando chega um consultor na empresa, primeira coisa que existe é resistência. Por quê? Porque as pessoas têm medo, isso é natural, as pessoas têm medo de perder o emprego, têm medo de entrar numa seara que elas não dominam, né? Então, quando você tem uma equipe que está resistindo à mudança,
Você pode fazer o melhor plano do mundo. Na prática, eles vão fazer o que eles quiserem, né? Então, não vão colocar em prática aquilo que você está planejando ali. Então, é uma questão de cultura mesmo, Carla. E a liderança tóxica, né? Eu acho que esse é o maior problema dentro das empresas, né? O líder que não é empático, o líder que é medroso, o líder inseguro. Um líder inseguro é a pior coisa que uma empresa pode ter, porque ele vai ter medo dos funcionários que são competentes e criativos, né? Ele vai ter medo da mudança, ele vai ter medo de colocar em prática as questões que ele precisa colocar. Então, assim, o desenvolvimento da liderança para esta mudança, para qualquer tipo de mudança, é o primeiro passo. Se os líderes não comprarem a ideia, não vai funcionar. Pode ser lindo o teu plano. Lembrei de tanta gente em ambos os lados. Tá? A gente não tem como não afirmar que a cultura da empresa ela está diretamente ligada às crenças e valores da pessoa do proprietário, ou do líder, ou do diretor que está lá, está muito ligada a isso. E é interessante, porque isso já vem ao encontro aqui da nossa próxima pergunta, que parece que para algumas pessoas soft skills é um mito, né? Eu durante muito tempo trabalhei com capacitação em company, e muito diretor ou dono de pequena empresa, ele dizia, não, os meus funcionários vão fazer o curso. Tipo, eu me acho tão sênior que buscar capacitação não é para mim, é para minha turma, eles é que precisam, né? Então, aperfeiçoamento da habilidade comportamental, deixa eles fazerem. Eu sou o proprietário, eu sou o diretor, eu fiz 3, 4 pós-graduação, eu isso, eu aquilo, né? Qual é o primeiro passo para um empresário, para um diretor de empresa, para um profissional, para ele trabalhar as soft skills que mais lhe fazem falta? Olha, eu costumo dizer que não há nenhuma possibilidade de desenvolver habilidade comportamental sem o incômodo, tá? O que faz uma pessoa entrar num viés de preciso mudar isso é o incômodo. E o que é o incômodo, né, gente? Porque, assim, os nossos comportamentos, eles nos trazem alguns prejuízos, mas, óbvio, eles nos trazem muitos benefícios. Enquanto eu acredito que os benefícios são maiores que os prejuízos, eu não vou mudar. Não vou, simples assim. A minha cabeça não vai permitir a mudança, né? Então, eu preciso ter um momento em que esses prejuízos começam a ficar tão grandes e isso começa a me causar um incômodo interno, né, poderoso. Esse é o momento que a pessoa está pronta para mudar suas soft skills. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sempre recebi feedback, eu sempre tive uma comunicação muito direta, muito objetiva, como eu classificava, né? Uma comunicação direta e objetiva. Mas, ao longo da minha carreira, eu recebi vários feedbacks de pessoas que interpretavam isso como arrogância, prepotência, às vezes até como grosseria, né? Como eu estava progredindo na minha carreira, estava muito bem porque eu tinha outras skills importantes, eu sempre fui muito eficiente, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, então eu não via nenhuma necessidade de alterar a minha comunicação. Quando que começou a virar um incômodo? O dia que a minha comunicação começou a atrapalhar a minha relação com os meus filhos. Quando eu comecei a ter prejuízo de relacionamento familiar, é que aquilo começou a se tornar um incômodo tão grande que aí eu fui atrás de aprender a desenvolver melhor a minha comunicação. Óbvio que isso impactou na minha vida profissional, né? Claro. Eu hoje sou uma pessoa que comunica de uma forma não violenta, né? Que foi o que eu desenvolvi em mim. E isso teve um impacto, inclusive, em sala de aula, porque eu sou professora há 20 anos, né? E a mudança que eu tive de receptividade com os meus alunos nos últimos 6 anos, que é desde quando eu venho trabalhando isso em mim, é incrível, né? Então, assim, é o incômodo. Se esse líder, se esse chefe acha que está indo tudo bem e que ele ainda vê benefícios de ser do jeito que ele não vai mudar.
Não vai conseguir mudar, entende? Porque para você desenvolver uma soft skill, aliás, para desenvolver qualquer skill, né, são necessários 3 fatores, né? O primeiro é conhecimento, né, a parte cognitiva. O segundo é metodologia de aplicação, é possibilidade de colocar aquilo em prática. E o terceiro é o desejo. Se eu não quiser, não vai rolar. Né? Eu posso aprender tudo sobre aquilo, eu posso saber todos os métodos, mas se eu não quiser, eu não vou desenvolver. E em soft skills, isto é assim, realidade, porque ainda na habilidade técnica, eu posso até não querer desenvolver uma habilidade, mas estudando e aplicando, eu o desenvolvo. Mas a comportamental eu não consigo. Se eu não quiser, não vai. Tem uma coisa interessante que eu queria fazer um adendo nesse teu comentário, né? O desejo da mudança. Né? Esse desejo, ele pode vir a fórceps? Deixa eu tentar te explicar. A pandemia fez com que muitas empresas entrassem, por exemplo, em problemas financeiros enormes. E aí, ou eu faço alguma coisa para mudar, ou eu vou quebrar. E eu vou ser bem sincero contigo. Ninguém permanece ateu quando a barata é voadora. A barata voou, tu já sai, meu Deus. Entendeu? Tu tá prestes a falir, tu vai chegar à seguinte conclusão. Eu preciso mudar alguma coisa. Este desejo, este querer, ele pode ser influenciado, tipo, a fórceps pelo ambiente? Sim. Ele pode ser intrínseco, né, uma coisa interna, como ele também pode ter um estímulo externo, né? Na pandemia, por exemplo, o estímulo externo foi maior do que o desejo interno das pessoas. Ou eu me adaptava, ou eu trabalhava minha resiliência, ou eu trabalhava minha autogestão, ou eu não ia dar conta. Então, mesmo que eu nunca tivesse percebido a importância daquilo, naquele momento, aquele estímulo externo foi mais importante do que o meu estímulo interno, e aí eu começo a entrar nesse processo de consciência, eu preciso mudar. Mas, de qualquer forma, precisa passar por esta reflexão, eu preciso mudar. Né? O estímulo pode ser externo ou pode ser interno, mas a consciência da mudança ela tem que ser do indivíduo, né? Ele tem que dizer eu preciso mudar, porque teve muita gente, por exemplo, na pandemia que não se adaptou e não fez essa reflexão, eu preciso mudar, né? Então muitas vezes o estímulo externo pode ser enorme e a pessoa não entra nesse processo de eu preciso mudar. Bem interessante. Eu vi aí, eu tô certo, Évari? Nós temos o convidado especial aí na tua casa. Essa é a minha aluna presencial, ela fica aqui, ó, porque é um grude comigo, a minha sombrinha, né? Eu vi, ela tava ali no teu colo. Ela tava no meu colo pra ela não ficar andando aqui no cenário, mas não deu certo. Até fiquei preocupado, porque a gente só separou um cachê e, de repente, dois convidados. Eu olhei assim, pensei, Marco, complicou agora. Mas que legal, que legal. Pelo contrário, vamos também colocar a foto dela também no thumbnail. E nós deixamos, Évari, a pergunta mais fácil para o final. Olha que coisa fantástica para terminar assim, de maneira light, né? A pergunta, na verdade, é como é que se dá, porque é engraçado, né? São habilidades complexas, são habilidades humanas. Nós não estamos falando de fazer um curso, não é que nem enfim, uma habilidade técnica. Como é que se dá a formação da soft skills? Né? Seja por uma pessoa jovem, seja uma pessoa experiente, como essas que o Marco exemplificou, que não possui as habilidades. Né? O que essas pessoas... Eu preciso... Bem, eu acho que você acabou de falar, né? Eu preciso identificar e me convencer que eu preciso de mudar. Mas como é que é essa formação? Ela me parece exigir muito mais do que simplesmente deixa eu ler este livro, deixa eu fazer este curso. Como é que você vê isso? Então, Carla, também isso acho que é um pouco de... eu acho um pouco de mito, de que não se ensina uma soft skill, entendeu? Se fosse assim, eu não poderia dar curso de soft skill, né? Tá. Tem como desenvolver, porque todas as habilidades comportamentais, sociais e emocionais
possuem estudos científicos que falam sobre isso. Então, aí nós temos a parte cognitiva. Existem teorias, existem autores, existem pesquisas a respeito dessas habilidades. Aí, o segundo passo é a metodologia, né? A forma de aplicar isso. Então, eu desenvolvi uma série de metodologias para desenvolver cada soft skill nos meus alunos, né? Então, tem a metodologia da criatividade, tem a metodologia da inteligência emocional, tem a metodologia da comunicação, né? Então, a metodologia, a aplicação. Acho que qual que é o grande enrosco? É aquele terceiro elemento, é o desejo, né? É o desejo de querer aplicar isso. E quando a gente começa a aplicar, como eu já falei, né? O nosso cérebro, ele tende a nos colocar no trilho. Então, eu estou trabalhando a minha comunicação, estou trabalhando ali a minha inteligência emocional, de repente acontece uma coisa, uma situação que já está registrada na minha cabeça e que eu reajo àquela situação sempre da mesma forma. Esse mecanismo automático é que a gente precisa estar alerta o tempo todo. Então, eu vejo que a grande dificuldade das pessoas é de bloquear os seus mecanismos automáticos e aplicar as metodologias que foram aprendidas, né? Então, o que eu vejo com os meus alunos é basicamente isso. Prof, eu tentei, mas chegou na hora da conversa, da discussão, eu perdi minha cabeça e já... Ai, meu Deus. Mas por quê, gente? Porque assim como você passou anos desenvolvendo, por exemplo, a sua comunicação de forma natural no mundo, né? Você vai demorar um pouco para alterar isso. Claro. Então, também tem que ter uma certa paciência. Eu digo, né? Eu leciono gestão de carreiras e eu trabalho muitas soft skills na gestão de carreiras. E eu digo para eles, gente, muita ficha do que eu estou falando vai cair daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Eu tenho alunos que voltam depois de 2, 3 anos e me falam, Évary do céu, as suas aulas, elas estão até hoje ecoando na minha cabeça. Por quê? Porque a pessoa também precisa estar pronta para aquela mudança, né? Esse estar pronto é você realmente estar empenhado em aplicar a metodologia até que ela se torne natural. Porque é um hábito, né? Então, no começo, eu faço usando a metodologia. E aí, aos poucos, eu vou redesenhando esse caminho do meu cérebro e eu vou desenvolvendo. Aí, naturalmente, eu começo a aplicar e ter aquela habilidade. Então, precisa um pouco de paciência, mas o principal é o desejo. Se eu não quiser, se eu não estiver disposto a passar por esse processo, né? Eu posso ler todos os livros que eu quiser, eu posso fazer todos os cursos que eu quiser, não vai funcionar. Por que o povo fala, né, que livro de autoajuda não funciona? Porque não é só ler. Não adianta ler, cara. Você tem que ler, claro, aprender aquilo, mas se você não aplicar, se você não tiver o desejo, a leitura por si só não vai fazer você mudar, não é mágica, né? Então, é importante que haja esse desejo da pessoa de realmente trabalhar isso constantemente até que o cérebro interprete aquilo como algo natural e aí ela se livra das metodologias, porque a metodologia, ela é o caminho para chegar nesse hábito, né? Bem legal. Até me dá uma sensação, assim, por exemplo, eu faço um treinamento com a Évary para poder aperfeiçoar, lapidar algumas habilidades comportamentais. Mas me dá uma sensação que depois vira uma espécie, entre aspas, de dieta. É uma dieta, é uma reeducação alimentar, é uma analogia meio besta, mas onde, na verdade, eu continuo desenvolvendo. Por isso que eu digo, você pode até turbinar através de um treinamento, de uma leitura, de um vídeo e tal, mas dá uma sensação que é uma dieta que tu segue para a vida, desenvolvendo aquilo, seja habilidade X, Y ou Z, comportamento. Mas o que é importante, Carla? O curso, o livro, ele serve para você virar a chave. Ele serve para te mostrar que existe uma outra maneira de agir e que você só não aplica porque você ainda não treinou.
Mas existe uma nova forma de pensar, entende? Porque a grande questão é que as pessoas elas ficam tão imersas nos seus comportamentos automáticos que elas não conseguem ver que existe uma outra forma de fazer aquilo. E aí o conhecimento é importante para isso. Olha, gente, já foi estudado, já foi mapeado, e sim, dá para você pensar de uma forma diferente. Aí é o gatilho, é a virada de chave, sabe? Eu tenho muita aula que eu dou, que eu sei que os alunos muitas vezes não praticam aquilo, mas só o fato daquilo estar ali, né, dizendo para ele, isto não é bacana, você poderia ter feito de outra forma, você está se incomodando, né? Uma coisa que é muito poderosa que eu desenvolvo nos alunos, que é a autorresponsabilidade, né? Depois da aula de autorresponsabilidade, eles nunca mais conseguem transferir a responsabilidade daquilo que eles podem fazer para outros. Eles podem até não aplicar esse conceito, mas quando eles estão não aplicando o conceito, eles se percebem, né? Então, essa autopercepção, ela o gatilho é dado pelo conhecimento, né? E aí depois vem o processo de reflexão, de autoconhecimento e de aplicação. Então, eu acho importante fazer curso, tem que fazer curso, tem que ler livro, mas tem que entender que esta é uma chave que vai virar para que você possa aplicar. O curso ou a leitura, eles vão, na verdade, trabalhar a tua consciência. Você passa a ter consciência de que existe, porque nós partimos do princípio sempre de que nós estamos certos, né? As experiências, as coisas que a gente viveu, a gente está sempre certo. E daqui a pouco você começa a perceber que não está tão certo assim. E daqui a pouco você começa a perceber que está errado. E aí você lê o livro, participa do curso, alguma coisa nesse sentido, tem uma conversa com um consultor ou coisa parecida, e você passa a ter a consciência. Mas só ter a consciência não adianta, eu tenho que praticar. É como ter a consciência de que tem que separar o lixo, mas não separa. Ter a consciência de que eu não posso aglomerar e andar sem máscara e não sei o quê, pra praia, entendeu? Só ter a consciência não resolve. Eu preciso despertar a consciência, saber que eu estou errado, quebrar aqueles princípios de que eu estou certo, e além da consciência, depois do curso, a dieta, como diz o Carlan, a prática diária. Senão não vai adiantar nada, achar que ler a Bíblia tu vai para o céu. Agora, Marco, eu queria só fazer uma observação sobre essa tua fala, né? Eu nunca digo que um comportamento é errado. Sabe por quê? Porque o comportamento, ele é uma reflexão das suas experiências e ele é, de alguma forma, um mecanismo de proteção. Então, assim, quando eu me comunico de uma determinada forma, eu aprendi daquele jeito e aquilo me ajudou a chegar até aqui. Né? Aquela forma me ajudou a chegar até aqui. Então, não é o certo e o errado, é aquilo que está te prejudicando ou te beneficiando. E isso é muito individual, né? Porque, assim, eu posso ter uma comunicação que algumas pessoas podem interpretar que não é legal, mas eu gosto, e eu me sinto bem sendo assim, e quem é que pode me dizer que isso é errado? Né? Eu não gosto de falar isso, que existe um comportamento certo e um comportamento errado. Existe um comportamento que está te colocando no seu projeto de vida, naquilo que você acredita, nos seus valores, e um comportamento que te tira desses valores. Então, como eu falei, né, quando eu desenvolvi a minha comunicação, foi porque... Para mim, um valor muito importante é ter um bom relacionamento com os meus filhos. E quando eu vi que eu não estava indo em direção a esse projeto de vida, eu falei, eu preciso mudar. Não que aquele meu jeito de ser fosse totalmente errado, né? Algumas pessoas interpretavam como ruim, mas... quando eu comecei a perceber que estava me tirando do meu propósito pessoal, aí eu vi que eu precisava mudar. Então, não é nem o certo e o errado, é aquilo que te serve ou não. Porque às vezes eu falo assim, né? Nem todo feedback precisa ser levado em consideração. Quando eu recebo um feedback, por exemplo, de uma empresa, eu se tivesse que trabalhar numa empresa em que eu precisasse ser formal e séria o tempo todo, eu morreria, né? Aí você pode me perguntar assim, tá, Evelyn, mas você tem que se adaptar. Às vezes não.
Às vezes, eu não estou na empresa que é certa para mim, porque a minha potência é da informalidade. Então, para que eu vou ficar me matando dentro de uma empresa formal? Então, nem todo feedback que você recebe sobre o seu comportamento tem que gerar em você uma mudança. O que vai gerar, o que deve gerar uma mudança puxa, esse meu comportamento está me tirando do meu projeto de vida e dos meus valores. Aí, amigo, tem que mudar, porque senão é insatisfação, é tristeza, é uma série de questões aí que só vai prejudicar a sua vida. Poxa, eu achei bem legal, né? Terminando, fazendo a conexão entre essas habilidades comportamentais como ferramentas, né, e tal, com um propósito, um projeto de vida. Eu acho que a gente termina até, a gente arredonda e fecha muito bem a conversa, viu, Évari? É bem interessante ver, e eu precisava trazer essa história dos soft skills, das habilidades, porque ficar na técnica, ficar só no plano, no projeto, no sentido técnico do termo, me parece que falta uma lacuna bem grande dentro de qualquer nova empresa ou mesmo equipe de trabalho, né? Vamos ser bem sincero, né? Évari, essa história de soft skills, de habilidade comportamental, é o que a gente mais precisa em termos de sociedade como um todo, né? Vamos ser sinceros, a gente fala, claro, muito em empresa, porque esse é o nosso foco aqui e tal, mas, pô, a sociedade toda está precisando de mais sensibilidade, de mais empatia, etc, etc. É por isso, sabe, Carla, que eu tenho muita dificuldade de direcionar todo o conteúdo de soft skill para a carreira. Porque, como são habilidades humanas, são habilidades da vida. E carreira é uma parte da vida, né? É uma pequena parte da vida, na verdade. A gente acha que ela é muito gigante, mas ela é uma pequena parte da vida. Então, assim, eu não gosto de falar que soft skill é importante para a carreira. Soft skill é importante para você, para a tua vida, né? Por que eu trabalho com o termo potencializar a potência? Porque eu fiz, alguns anos atrás, um curso de descolarização e aí eu ouvi isso, né? Nós passamos a vida achando que a gente precisa aprender e mudar e etc. E, na verdade, nós já temos a nossa potência, né? E a soft skill, ela potencializa aquilo que você tem. Então, quando eu ensino uma soft skill, as pessoas não vão agir. Por exemplo, quando eu ensino sobre comunicação, você não vai se comunicar todo mundo igual. Cada um vai pegar a sua potência e vai aplicar aquela metodologia de uma forma, né? Então, eu acho muito legal de dizer isso, assim. A soft skill não é uma habilidade que você deve usar ou desenvolver pensando só em carreira. É pensando em você, pensando no seu projeto de vida, nos seus valores, naquilo que você quer entregar para o mundo. E sim, nós estamos precisando muito que as pessoas reflitam sobre as suas habilidades, né? Principalmente pensamento crítico, né, amigos? Excelente. Principalmente pensamento crítico. Marco, queres fazer mais algum comentário? Olha, o papo tá tão bom que a gente já bateu o tempo e que a gente planejou, já estourou faz um século. Mas depois vocês que se virem para editar e caber no tempo de vocês aí. Vamos eu falei para o Carlão, tem 2 horas de conversa aí. Se a gente quiser, a gente pode ficar 2 horas batendo papo aqui. Muito legal. Eu queria te dizer que é um prazer estar aqui conversando com você sobre esses assuntos. Muitos assuntos que eu já venho trabalhando em sala de aula, em turmas de pós, em turmas de graduação. Há um ano, mais ou menos, eu estou destinando os 5 primeiros minutos da aula para um pequeno momento de reflexão, onde a gente sempre traz um autoconhecimento, sabe? Comunicação, a gente traz um tema toda noite, 5 minutinhos para começar a aula. Tem aquele aluno que chega um pouquinho atrasado, e aí não dá para começar o conteúdo na hora. Depois que eu comecei a fazer isso, os 5 minutos eu nunca consigo fazer em 5, porque daí eles querem participar, eles querem contar as coisas, né? Vira 10 e ninguém mais chega atrasado. Tá bem interessante isso. Que legal. E a gente tem aquele feedback assim no final, puxa, esses momentos que a gente faz é muito interessante, porque tal, dá para aplicar imediatamente amanhã na vida pessoal, na vida carreira e tal.
Legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Tá? Obrigada a vocês, gente. Eu agradeço. Você sabe que esse é um assunto que eu amo tanto. Esse é um assunto que entrega toda a minha potência, sabe? Porque eu acredito nele, porque eu me sinto empolgada de falar sobre ele, e eu realmente acho que esse é um conhecimento que muda a vida das pessoas, né? Então, quando eu estou dando aula de criatividade, quando eu estou em gestão de carreiras, que nós estamos falando sobre isso, eu fico numa empolgação, os alunos falam, né? Nossa, professora, dá para sentir assim. Por quê? Porque eu acredito realmente que esse é um conhecimento muito valioso, que infelizmente, aliás, felizmente, né, a nossa nova BNCC, que é a Base Nacional do Currículo Comum, agora incluiu, né, foi implementada esse ano, e a partir desse ano, as escolas vão precisar desenvolver habilidades socioemocionais nos alunos. Mas as escolas estão meio perdidas, elas não sabem muito como fazer isso, sabe? Mas eu acredito que esse é um assunto que a gente tinha que estar trabalhando lá desde o prézinho, desde o prézinho. Eu dou aula de criatividade, gente, o meu aluno chega no primeiro ano de faculdade para ter criatividade comigo, e aí ele está tão encaixotado que aí eu chego para ele e falo, não, agora vocês precisam sair da caixa. Como? Como? Diante de todo um sistema educacional que disse para eles que existe uma resposta certa, que eles não podem errar, que, né, uma série de conceitos que foram colocados na cabeça do aluno pelo próprio sistema educacional, que vai contra ser criativo, né? Então, eu acho que esse é um tema e um assunto que a gente tinha que estar debatendo aí em todas as esferas, e em todos os níveis, principalmente do sistema educacional. Eu agradeço muito, né? Então, fechando, por poder vir aqui falar com vocês sobre isso, e sempre que quiserem me convidem, que eu adoro. Se você que está vendo essa entrevista, essa conversa com a Évary, e chegou até aqui, já são aí quase, né, 50 minutos de vídeo, nós gostaríamos que você, se você gostou da conversa, deixa um like e se inscreve no canal Macacos Me Mordam, e depois vai lá visitar o canal da Évary e conhecer o trabalho dela também com mais profundidade. Olha, foi muito legal, Évary, Marco, foi um prazer a conversa aqui sobre soft skills e a importância disso na construção de marcas, na gestão de empresas. Espero que a gente possa repetir a dose em breve, estendendo ainda mais o papo para outras áreas. Tá bom? Um abraço, um beijão para vocês todos e até o próximo encontro. Obrigada.